Olá, bem-vindo você aí para acompanhar a correção do nosso sexto simulado, para a gente estar conversando aí sobre as questões do nosso sexto simulado da parte de História, certo? Vamos às discussões então. Bom, para facilitar a tua visualização, uma pequena reduzida nas luzes aqui para ficar mais clara as nossas informações. Bom, sexto simulado nosso aplicado, vamos questão por questão aí para a gente estar conversando. Claro que você já tem o gabarito contigo, então aqui é só uma questão de discutirmos as questões, né? Embora os principais desenvolvimentos tecnológicos, frutos da primeira Revolução Industrial, soubessem repercutir nos navios de guerra e nas formas de seu emprego na segunda metade do XIX, eles tiveram origem no final do XVIII e foram tornados práticos na primeira metade do XIX. As iniciativas de utilizar a propulsão a vapor nos navios, ocorridas principalmente nos Estados Unidos, tiveram restrições iniciais. As restrições que a gente viu aqui em sala tiveram como acesso ao combustível, acesso a tecnologias, desconfiança de novos meios e equipamentos que não eram plenamente testados, ainda tinham muitas falhas, muitas coisas a serem corrigidas, então tem vários elementos para ir. Por que não era a introdução da tecnologia do uso de máquinas a vapor nas locomotivas, não restando pessoal qualificado ou recursos financeiros para o emprego em navios, tanto de comércio quanto de guerra? Sim, os Estados Unidos primou pelo uso de trens, por isso que quando a gente vê aqueles filmes americanos, filmes de faroeste, é tudo a questão do trem indo para o oeste e fazendas sendo tomadas para poder passar a linha férrea. Sim, isso aconteceu, mas isso não foi motivo, né, não tirou mão de obra, não tirou material para a construção naval, para o desenvolvimento de navios. Então, uma situação real, verdadeira, mas que não implica no resultado ou na questão que está proposta aqui. Por que era B? Subi um pouquinho o texto. As milenares características da construção naval e da manutenção dos navios, relativamente fáceis com os instrumentos rústicos e profissionais práticos, era mais barata e de melhor manejo do que as inovações tecnológicas industriais. Verdade plena. Uma das questões que levou à resistência à adoção de navios mecânicos, de navios a vapor naquele momento da história, foi o custo, onde a nova tecnologia era muito mais cara e, portanto, menos acessível do que a antiga tecnologia, que já era conhecida, né, já era realizada em vários lugares do planeta. Então, sim, isso aqui é uma verdade plena e implicou numa dificuldade em se adotar novas tecnologias. Por que não era C? A dependência dos regimes de vento dos navios à vela não puderam ser solucionadas com os navios mecanizados. Você nem precisava continuar lendo a partir daqui. Uma das respostas que foi dada com a mecanização foi justamente para a questão do vento, a dependência do vento, essas questões relacionadas com isso daí. Então, a dependência do vento é uma resposta, era um problema, né, que havia com a navegação à vela, e é uma resposta dada pela mecanização. Como conversei com vocês em sala, a troca, né, a gente era dependente do regime de vento e passa a ter máquina. E aí você troca a dependência do vento pela dependência do combustível, dependência do carvão, dependência dos elementos ali para poder gerar energia e gerar movimento para as máquinas. Subindo o texto. Por que não era D? Né? A dificuldade de alocação de espaço para passageiros e carga nos navios mecanizados, ao contrário. Na adoção da mecanização, ela chegou primeiro para o transporte de passageiros, porque o passageiro ocupa menos espaço a bordo dos navios do que a carga. E espaço era um problema. A mecanização trouxe essa problemática do espaço a bordo, que passa a ser ocupado por máquinas, paiol de combustível, caldeiras, fornalhas, e aí diminui o espaço disponível a bordo. Então, o passageiro ocupa pouco espaço e paga pela sua passagem. Uma das coisas que foi beneficiada pelo uso, pela adoção da mecanização, foi a regularidade das viagens. E essa regularidade também interessa ao passageiro. Não que não interesse para o dono da carga,
mas interessa muito ao passageiro ter uma data de partida e uma data de chegada com mais exatidão do que como era com a navegação à vela, que você não tinha controle nenhum desse processo. Então, não. Para passageiros, a mecanização foi mais interessante. E a complexidade do uso das máquinas a vapor por criar dificuldades logísticas na obtenção de combustível. Verdade. Aumentando o tempo das viagens. Mentira. A mecanização diminuiu o tempo das viagens. Né? Com a viagem com o vento, com o uso de velas, é um pouco relativo. Podia ser mais rápida, podia ser mais lenta. Mas a mecanização regularizou, trouxe uma regularidade para o processo. Isso facilitou. Tá? Então não dificultou as viagens, não aumentou o tempo delas, nem a demora na prontificação de navios nos portos para transporte, principalmente passageiros. Nossa, isso então menos ainda. Tá? Então nós temos aí partes até de verdade, mas que corresponde a uma mentira ao ser colocado como sendo um empecilho para o desenvolvimento da navegação mecânica. Segunda, o ataque a Pearl Harbor, né? Vai estar quebrado aqui no texto para a gente poder ler. Então deixa eu só passar para baixo aqui para ficar mais fácil para a gente. Bom, tela cheia agora. O ataque a Pearl Harbor foi um ataque militar surpresa do Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa em Pearl Harbor, 7 de dezembro. Está aqui tudo descrito direitinho. O ataque levou à entrada formal dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial no dia seguinte e à convocação dos países americanos. Qual ideia aqui pode completar isso? Então, os Estados Unidos é atacado no dia 7 de dezembro, no dia 8 declara guerra e no dia seguinte, né, declara guerra e convoca os países. O que é uma ideia que pode completar isso? A não completava, porque a dizia para a construção de material bélico conjunto. Não, os Estados Unidos estavam muito à frente disso daí. Os Estados Unidos faz acordo com vários países, como o Brasil. Inclusive, eu digo para vocês, até para esquecer os outros, você pode pensar numa relação direta Brasil e Estados Unidos. Tá? Então, não foi para construir o material bélico conjunto. A maior parte das nações, como o Brasil, forneceria matérias-primas que, transformadas nos parques industriais americanos, era transformado em material bélico. Que, inclusive, muito desse material bélico volta para o Brasil a título de empréstimo e arrendamento, o Lend-Lease, que facilitou as operações militares do Brasil, da Marinha, Exército, Aeronáutica. Tá? Então, não era conjunto. B, para fornecer as bases dos Estados Unidos no Pacífico, não. Os acordos que foram feitos aqui com os aliados americanos foram os acordos para o Atlântico. Mas segue. No Pacífico, as matérias-primas necessárias para as indústrias localizadas nas Filipinas? Não. As indústrias eram nos Estados Unidos. Se na primeira parte você já não entendeu que não teria essa relação lá no Pacífico, na segunda está aqui, né, um continuar do texto, dizendo que o parque industrial estava nas Filipinas. Não. Por que não a C? A fornecer homens e equipamentos bélicos a fim de serem formados 3 batalhões de assalto aéreo. Não, a gente forneceu homens, mas não os equipamentos. O Brasil tinha mão de obra, inclusive militar, para ser colocada, mas os equipamentos, os materiais vieram dos Estados Unidos para equipar esses homens que fizeram parte da Força Expedicionária Brasileira e de outros elementos aí. A D. Por que era a D? Chamou os aliados para cumprir os acordos firmados anteriormente ao ataque, como o Lend-Lease, que, com o Brasil, havia sido firmado em 41. Isso é uma verdade absoluta. Então, assim que eles entram em guerra, eles chamam os aliados e, no caso brasileiro, chamam os aliados a cumprir os acordos que haviam sido feitos com os Estados Unidos, que, no caso brasileiro, foi em 1941. Brasil e Estados Unidos firmaram o acordo chamado Lend-Lease. Esse apoio mútuo Brasil-Estados Unidos e Brasil nesse momento. E por que não a ECO? Para trabalhar em conjunto com as Forças Armadas dos Estados Unidos, fomos chamados para isso. A 4ª Esquadra Norte-Americana teve uma parcela do Brasil, a Força Naval do Nordeste, pertencente a ela. Então sim, vamos trabalhar em conjunto. Nos ataques às ilhas de Malta, no Mar Mediterrâneo, de Midway, no Pacífico? Não, as nossas operações foram no Atlântico. Mas o Mediterrâneo não faria parte do Atlântico? Sim, mas a gente não fez operações dentro do Mediterrâneo. Nós fizemos as operações fora de lá, no Atlântico, no conjunto do Atlântico, e não em mares
que fazem parte, que pertençam ao Oceano Atlântico. E claro, com Midway totalmente fora de questão por estar lá no Pacífico, né? Bom, terceira questão. A paz assinada em Amiens, março de 1802, já sei que vai falar da França, já sei que vai falar de Napoleão, não passou de uma pequena trégua de um ano e as hostilidades retomaram em 1803. O momento continua a ser delicado para os ingleses na medida em que Napoleão Bonaparte continuava a pensar na invasão da Grã-Bretanha e no ataque a Londres, que poria fim ao que tinha sido a maior resistência a seus planos imperiais. Para conseguir a almejada invasão, Napoleão precisava dominar o espaço marítimo do Canal da Mancha durante o tempo necessário ao movimento das tropas, e durante uma de suas investidas sob as ordens do almirante Villeneuve, a frota combinada franco-espanhola. O que completa essa ideia aí pra gente? A letra A não completava. Deixa eu colocar ela na página de baixo aqui. A letra A não completava. Pronto, agora sim. Bom, a letra A não completava porque diz que invadiu o território metropolitano português. Sim, invadiu o território metropolitano português. Obrigando a família imperial a buscar refúgio? Sim, obrigou a família real a buscar refúgio. Em um território colonial, o Brasil? Sim, em 1807, chegando a Salvador, Bahia, em 1808. Ué, tá aqui tudo certinho? Vamos botar assim. Foi ampliada com a inclusão de mais um inimigo contra a Inglaterra? Sim, foi ampliada com mais um inimigo. A Holanda? Não. E desde então os britânicos tiveram que lutar contra 3 grandes potências europeias? Não, não é o caso, tá? Foi categoricamente vencido numa batalha ao sul da Espanha? Sim. Na entrada do Mediterrâneo? Sim. Com o almirante Nelson seria empregando. Me perdoem, não vi que faltou um N aqui, tá? Empregando as mais modernas técnicas de batalha para os navios a velas, para a época? Sim, 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 absolutamente sim. Então eu tenho verdades absolutas aqui, verdades absolutas aqui. Vamos lá. Letra D. Foi dividida em 2 colunas empregando o sistema duplo formalista? Não, foi dividido em 2 colunas que atacaram perpendicular no sistema meleísta e não duplo formalista. Daqui em diante nem precisava mais. E, apesar de sua enorme capacidade instalada de artilharia e técnicas náuticas, não foi capaz de fazer frente à armada anglo-holandesa. Não existe armada anglo-holandesa, não existe nada disso em 1805, tá? Então, eco, nem pensar. Voltando lá. Espero ter ocorrido, ter ficado na dúvida com relação a esses 2 fatores aqui, tá? Com uma verdade absoluta na letra A, logo de cara, e com uma outra verdade absoluta aqui na letra C. Só que voltando à questão da pergunta, está naquele momento que ocorre após a paz de Amiens, após aqueles momentos. E o que vai acontecer é a batalha ao sul da Espanha. É a batalha de Trafalgar em 1805. Ao ocorrer a letra C, ocorre a questão do bloqueio continental, 1806, ocorre a invasão de Portugal, em 1807, obrigando a família imperial a vir. Então isso daqui é uma consequência tardia, enquanto isso daqui é uma consequência imediata dos fatos que se deram logo ali. Então a resposta era a letra C. É o elemento que decorre, é o elemento que completa as ideias colocadas lá na proposição da pergunta, né? Bom, quarta. Abaixo uma gravura japonesa do século XVII de comerciante português de escravos, né? Dá para ver que a pintura é estranha, um pouco diferente, porque é uma pintura oriental, uma pintura japonesa. E para não ter dúvida, está aqui embaixo, como a prova também faz, né, com vocês, dá uma explicada. Então, em 1585, um menino japonês de 8 anos de idade foi raptado e vendido como escravo a Rui Pérez, um comerciante português que atuava em Nagasaki, e aí tem toda uma descrição desses elementos, né? Bom, vamos à parte que nos importa. Tanto a dominação comercial quanto a escravidão foram práticas comuns portuguesas sob áreas de seus interesses comerciais. No tocante à escravidão,
o principal território a ser afetado pelas práticas lusitanas foi. Então, a questão da escravidão ela ocorre no mundo inteiro, nas mãos portuguesas. Índios brasileiros foram escravizados, africanos foram escravizados, europeus foram escravizados, asiáticos foram escravizados. Então, para todo canto, em algum momento, algo aconteceu em função desse processo escravista aí. Tá? E aí, na letra A, que era a nossa resposta, a África, mantendo linhas regulares de fornecimento de escravos aos espaços americanos para agricultura ou mineração. Verdade absoluta. A Ásia sofreu com escravidões portuguesas? Sim, pois o comércio de escravos orientais aos mercados europeus eram tidos como os mais rentáveis para Lisboa. Escravos orientais, escravos vindos lá da Ásia para alimentar o comércio americano, colonial ou atlântico de um modo geral? Não. Nesse caso não ocorreu. Os fatores de escravidão que ocorreram foram mais pontuais na questão asiática e não para a migração para o processo americano. A África, sim, a África, fornecendo escravos a todas as áreas de comércio mundial, aí exagerou um pouquinho, né? A gente vê que escravos africanos foram fornecidos à Europa, foram fornecidos à América, mas a todo o comércio mundial, está exagerando. A América sofreu com a escravidão portuguesa? Sim, tanto na obtenção de mão de obra para a lavoura açucareira, quanto para o ciclo do café no Brasil. O ciclo do café no Brasil também utilizou de mão de obra escrava. O ciclo açucareiro também usou, o ciclo da mineração utilizou, tá? Mas não era a escravidão na América para a obtenção de mão de obra para essa lavoura, para essa mineração e para o ciclo do café. Aí a gente já não tem a obtenção de índios no Brasil para o ciclo da mineração ou o ciclo do café. Não foram utilizados a todo instante, né, na cultura portuguesa no Brasil. E a Europa, que foi o destino de todos os escravos índios americanos, não, muitos dos escravos índios americanos eram utilizados nos próprios espaços coloniais. Então não, a letra E não responderia isso para a gente. A única então que se encaixa é a letra A nesse processo. A quinta questão. Século XVI, a Igreja Católica era considerada uma entidade política importante, poderosa, e aí segue toda, né? A Igreja começou a ser acusada de abusar de sua autoridade. Bom, está no texto da Sociedade Anárquica, da editora da Universidade de Brasília, para quem quiser dar uma olhadinha lá. Crises e guerras diversas na Europa foram provocadas por questões econômicas, políticas e religiosas, entre outros motivos. Dos conflitos ocorridos entre a Holanda protestante e a Espanha católica abaixo relacionados, podemos destacar com exceção. Então, qual foi o único que não aconteceu entre essas nações que tem ali um cunho, alguma coisa, né, de ponto religioso? Aí logo estava na letra A, dizendo que a criação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais em 1602, 1602 é a Companhia das Índias Orientais, o que, após sucessivas vitórias em diversas batalhas navais, como a de Abrolhos, na costa do Brasil, levou a Espanha a pedir a trégua dos 12 anos. A trégua dos 12 anos ocorre por causa dos fatos que se dão em 1609, que não envolve batalhas navais como a de Abrolhos. A Batalha de Abrolhos está lá em 1631, então está tudo desencaixado aqui dentro. Então é claro que essa daqui está toda errada. Se ela está toda errada, ela é uma exceção. E as outras? As invasões de territórios ultramarinos portugueses na Ásia, África e América, sendo que neste América, a primeira invasão ocorreu em Salvador, Bahia, em 1624. Perfeito? Temos a Guerra dos 80 Anos, onde apesar de se ter declarado independente em 1581 pela União de Utrecht, a Holanda sustentou a guerra contra a Espanha e somente após as vitórias navais de 39 e 40 teve o reconhecimento por Espanha pelo Tratado de Westfália de 1648. Verdade? Letras D e E. A invasão de Pernambuco em 1630, a fim de garantir o suprimento de açúcar ao rentável comércio exercido pelas companhias holandesas no mercado europeu. O suprimento havia sido cortado por Espanha durante a União Ibérica. Verdade absoluta. E a captura de navios espanhóis que compuseram a chamada Esquadra da Prata em 1628 por navios da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais.
o que permitiu a ampliação dos meios e das ações daquela companhia sobre os negócios ibéricos. Outra verdade. Então, realmente, só a letra A estava desencaixada, estava mentirosa ali no meio. Questão número 6, quase deu toda na tela. A Segunda Guerra Mundial, abstendo-se os horrores naturais de um conflito bélico, foi um marco de progresso para o Brasil. A gente tem que ver dentro da dificuldade, da adversidade, as oportunidades que se apresentam, né? Pois provocou demandas industriais que indicaram a necessidade de desenvolvimento de algumas áreas, como na produção de energia a partir da prospecção de petróleo. Nesse campo, especificamente importante foi o Plano SALT, durante o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, que foi responsável, entre outras coisas, por, letra A não é por quê, permitir a constituição de diversas companhias de comércio marítimo de derivados de petróleo de cunho privado, mas com financiamento estatal? Não. Criar os meios que deram início à substituição das usinas hidrelétricas por termoelétricas a diesel? Nem pensar. Garantir os recursos que ampliaram a malha rodoviária brasileira em mais de 1 milhão de quilômetros, tudo isso, né, facilitando inclusive a circulação dos veículos no transporte de petróleo produzido na região amazônica? Não, petróleo não é da região amazônica e esse transporte não era prioritário terrestre a ser pensado, a ser executado aí. Na letra D, contemplar, deu um saltozinho, contemplar o reaparelhamento dos portos e a melhoria das condições de navegabilidade apenas para navios-tanques não era para toda a navegação brasileira. E realizar a aquisição de navios petroleiros que vieram a constituir a Frota Nacional de Petroleiros, a FRONAP. Aqui sim está tudo correto. É onde navios foram adquiridos, navios-tanques, navios petroleiros, para compor a Frota Nacional de Petroleiros, né? Bom, abaixo, nossa última questão, abaixo uma gravura chinesa representando um astrônomo e seus estudos, né? Claro que a imagem fica pequenininha para vocês, ainda mais quando coloca lá no simulado, no caderno, né? Mas aqui teria um compasso, um globo e ele com vários escritos, claro, coisas que vão estar escritas aqui em chinês, mostrando observações astronômicas que já eram feitas. Vamos à questão. Tamanho era o conhecimento dos chineses em relação ao céu e ao tempo, que seu calendário utilizado há mais de 5.000 anos possuía 365 dias. O calendário europeu ainda não tinha isso. Com uma incrível precisão de horas, e muito antes dos europeus e árabes, os chineses já eram capazes de fazer precisas observações sobre cometas e outros astros. Do ponto de vista das grandes navegações europeias, o sucesso obtido pelos europeus a partir do século XV foi graças ao emprego de quê? A historinha falou dos chineses que eram muito mais evoluídos do que os europeus. Mas olhando para o caso europeu, o sucesso obtido pelos europeus a partir do século XV, os chineses já estão 5.000 anos à frente disso, né? Foi graças ao emprego de quê? De cronômetros de precisão? Essa palavrinha é um problema para a gente, né? A fim de garantir por estima e rumo mas se vai só estimar e apenas dar uma direção, como é que você tem essa precisão aqui no sentido de exatidão? Wagner, mas pode ser os cronômetros de necessidade que eram necessários. Tá bom. Então, a fim de garantir por estima e rumo a navegação nos diversos graus de latitude, tanto no hemisfério norte quanto sul? Não, isso daqui era apenas no hemisfério norte, tá? Apenas lá que havia como se fazer as medições iniciais portuguesas no hemisfério norte. Depois que vai passar para o hemisfério sul e cronômetros são feitos para fazer a medida de longitude e não as medidas de latitude. Então, se fosse dizer da longitude, teria que ser no hemisfério norte. Mas falando de latitude, já desencaixa, não tem como ter uma coisa a ver com a outra. B. De aparelhos seguros de medição, está forçando a barra. Tanto de latitude quanto de longitude? Não. Isso ainda vai demorar muito, não será no século XV que a gente vai ter essa possibilidade aí. E passa para C, então. De tropas embarcadas nos navios de transporte,
como nas naus portuguesas e nas carracas inglesas, sendo estas já providas de portinholas dispostas no convés superior para o posicionamento da artilharia de longo emprego. Primeiro que as portinholas não eram para o convés superior, era para os convés inferiores, para aqueles, né, que tinham que ficar fechados por causa da questão da água. Segundo, que a artilharia, já que vai ter portinhola e vai colocar artilharia, você perde essa necessidade de tropas embarcadas. O combate naval não é mais feito pelas tropas embarcadas, vai ser pela artilharia dentro da modernização dos meios. E aí as coisas não se encaixam. E finalmente a letra E, que vai estar correta, vai estar encaixada, foi para a artilharia de maiores proporções a bordo de navios de maior porte. Maior navio, maior canhão, encaixa, né? O que permitiu o controle de pontos estratégicos ao longo das rotas comerciais. Ter esse poder nas mãos, essa capacidade, é que levou ao controle de pontos específicos, de áreas específicas que acabaram servindo como marcos, como controladores, como pontos de controle. E aí, mesmo sendo um país pequeno, teve a capacidade de gerenciar, de controlar, né, grandes extensões, grandes áreas, como aconteceu no início lá da história das grandes navegações. Ok? Obrigado pela sua participação aí, né, gente, nessa revisão das nossas questões aqui do simulado, e até o próximo simulado.